Como o julgamento e a crucificação de Jesus demonstram os perigos de misturar igreja e Estado. Como podemos experimentar o mesmo tipo de encontro transformador com Cristo que Paulo teve? Precisamos esperar que Jesus apareça ou há algo que podemos fazer? Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. Fala galera, vamos falar sobre uma parada real aqui. A busca pela liberdade nem sempre foi uma linha reta, não é mesmo? Bora discutir como alguns líderes, mesmo buscando a liberdade centrada em Cristo, acabaram caindo em incoerências e em contradições. Martinho Lutero, por exemplo, o ícone da Reforma, vislumbrou inicialmente uma igreja voluntária, mas quando alguns príncipes aderiram ao luteranismo, ele acabou usando o poder do Estado para reprimir grupos como os anabatistas, que ele via como uma ameaça religiosa. A luta pela liberdade, por vezes, caiu em incoerências. Triste, né? Os anabatistas contemporâneos de Lutero mantiveram firme princípios de fé voluntária, como batismo de adultos, liberdade de consciência e separação entre igreja e Estado. Ironia, né? Eles aplicaram os princípios de Lutero de forma mais coerente que a própria igreja luterana. Hoje nós devemos dar um giro na nossa própria vida para evitar qualquer incoerência que possa manchar a mensagem que carregamos. A coerência é a chave, pessoal. Hoje nós vamos encarar a crueldade que Jesus enfrentou por causa de uma aliança perigosa entre igreja e Estado. Como é que a gente pode aprender isso sem evitar cair nos mesmos erros, hein? A história da cruz revela um jogo sujo. Jesus foi acusado de desviar a nação, recusar pagamento de impostos a Roma e afirmar ser o rei. Todas as acusações políticas, notou? E todas essas falsas. Os inimigos queriam Jesus como um transgressor político para garantir a sua condenação pela autoridade civil. Pilatos, governador romano, sabia que Jesus era inocente, mas cedeu às pressões. Ele temia perder a popularidade e a sua posição. Pilatos, no fim, gente, sacrificou a integridade em favor da própria posição política. A linha entre religião e Estado se apagou e o resultado foi a morte de Jesus. Pilatos falhou em suas responsabilidades como governador ao consentir com a morte de Jesus. A manipulação política, o medo da multidão e a busca por popularidade levaram à sua decisão trágica. E essa história, gente, é um alerta sobre os perigos de mesclar o poder religioso e o estatal. A história se repete. Ao longo dos séculos, vemos que perseguições intensas surgem quando a religião e o Estado se unem. É uma chamada para reflexão sobre os eventos futuros e a nossa postura em meio a esse conflito. E, gente, o pior crime da história, o assassinato de Jesus, serve como advertência. Seguir os passos de Jesus significa enfrentar a mesma perseguição chamada por ele de cruz. Mas o que essa cruz envolve? Envolve o ódio do mundo, que se traduz em perseguição, conforme Jesus alertou. Jesus previu um conluio entre religião e Estado, onde poderes religiosos entregariam seus seguidores aos tribunais e os levariam perante governadores e reis. O livro de Atos revela como líderes religiosos, com o apoio do Estado, intensificaram a perseguição desde o início, chegando à violência e a prisões. O livro de Apocalipse expõe a maior entidade perseguidora da história, que é uma organização que mistura a igreja e Estado. A besta representa uma nação e a prostituta simboliza uma igreja corrompida. Quando a igreja controla o Estado, surge um poder perseguidor. O Apocalipse mostra que quando a igreja corrompida monta na besta, ela conseguiu usar o poder do Estado para os seus próprios interesses religiosos. E chegar nesse ponto, gente, quando a igreja controla o Estado, é um claro sinal de corrupção, muitas vezes. O próprio julgamento de Jesus indica que os perseguidores usarão acusações políticas e o conluio entre religião e Estado. É um chamado à reflexão sobre como os discípulos de Cristo enfrentarão desafios semelhantes. Mas e você? Como você vê essa relação entre cruz, perseguição e o conluio entre igreja e Estado? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Gente, é irônico que alguns que se chamam de cristãos tenham se tornado perseguidores, indo contra os princípios que deveriam protestar veementemente. Jesus predisse que seus discípulos seriam perseguidos, jamais perseguidores, alertando contra a transição que faria deles discípulo do dragão
ou discípulo de Jesus. O exemplo notável de Saulo, um perseguidor fervoroso que se tornou um dos maiores apóstolos, destaca como a verdadeira conversão pode mudar radicalmente uma pessoa. Jesus confrontou Saulo em sua jornada para Damasco, mostrando-lhe que ele perseguiu o próprio Jesus. E a transformação foi completa. De perseguidor, ele se tornou perseguido. Paulo nunca mais recorreu à força após encontrar Jesus. Ele apelava ao coração e à mente das pessoas, seguindo o exemplo do seu mestre. Sua conversão foi a principal evidência de que Cristo transforma, pessoal. Seu testemunho em Jerusalém e perante o rei Agripa destacou essa incrível mudança. E é irônico que alguns cristãos ignorem o exemplo pós-conversão de Paulo, seguindo um precedente que ele estabeleceu antes de sua transformação. O abandono dos instrumentos de força e a adoção do Espírito de Cristo devem ser a resposta de todo cristão a essa história notável. A compreensão verdadeira da cruz e o encontro genuíno com Cristo resultam em uma conversão radical. A história de Jesus molda o nosso comportamento e relacionamento. E Tiago nos lembra que uma fé se manifesta em obras, gente. O cristianismo que gera um comportamento contrário ao de Cristo não é genuíno. Mas e você? Como a verdadeira conversão impactou a sua forma de encarar a liberdade religiosa? Compartilhe suas reflexões aqui nos comentários que eu quero ler, hein? E se você achou que esse tema te ajudou a entender um pouco mais esse assunto, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo com a sua classe de jovens. Vamos juntos, que Deus te abençoe e até a próxima semana.